A apendicite é um problema relacionado ao sistema gastrointestinal e atinge diversas pessoas de várias faixas etárias, inclusive idosos e crianças. É considerada comum pelos médicos. A inflamação ocorre devido a um bloqueio no apêndice, que se chama lúmen e causa o aumento da pressão e acaba prejudicando o fluxo sanguíneo. Os sintomas mais comuns são perda de apetite, anemia, vômitos, dores abdominais, febres, náuseas, diarreias, constipação, inchaço do abdômen e incapacidade de liberar gases. Em alguns casos, a apendicite é tratada com antibióticos receitados pelo médico, mas no caso de apendicite aguda, é necessária a cirurgia. Bom, e antes da gente comentar aí essa matéria, a gente está recebendo agora a nossa colega de trabalho, Lili Araújo, que gentilmente atendeu o nosso convite, né, Lili? Tudo bem? Tudo bem. Primeira vez no Vida Saudável, seja bem-vinda, né? Obrigada. Sei que já vai correr por talentos, mas antes ela vai bater um papo aqui com a gente. Doutor Hélio, a gente viu essa matéria, a Lili também acompanhou, sintomas, a gente viu vários sintomas. Existem outros que a gente não citou nesse VT? Na apendicite aguda, os sintomas são bastante variados e isso às vezes traz muita confusão. Mas principalmente dor, paciente que tem dor com perda do apetite. Uma dor abdominal, essa dor normalmente ela pode iniciar-se a nível de estômago ou em torno da cicatriz umbilical, né, periumbilical, como nós chamamos. Algumas horas depois ela localiza-se mais à direita, então é provável que seja um apendicite. Normalmente essa dor, com o passar do tempo, ela vai incomodando cada vez mais. Às vezes, só no caminhar, o paciente descer um batente ou tossir, essa dor aumenta. Então, isso aí ele deve procurar ajuda médica, né, para ser avaliado, para ver se não é apendicite aguda. Bom, eu estou vendo aqui que a Lili está confirmando tudo que o doutor Hélio está falando. Lili, essa foi sua história? Foi assim com você? Como foi que aconteceu? Eu senti exatamente da maneira como ele falou. Eu acordei de manhãzinha para fazer uma matéria e quando eu saí de casa eu já comecei a sentir um incômodo. Fiquei meio confusa, sem saber o que era. Achava que eram, sei lá, gases. Não, estava sem fome, mas assim mesmo, como eu tinha que vir para gravar, comi uma fruta. E à medida que o tempo foi passando, a gente gravando na rua, a dor ia aumentando, eu caminhava de salto, sentia dor mais pro lado direito. Cheguei a comentar com meu esposo antes de sair, ó, tô sentindo uma dor estranha. Ele já começou a ficar mais assim, desconfiado. Mas não comentou nada comigo. Você achava que era o quê, Lili? Não sei, não fazia a menor ideia. Achava que era gás, sei lá, alguma coisa que eu tinha comido. Eu não sei, não... Como ele falou, é uma dor meio confusa, você fica meio que sem saber. E assim foi, passei a manhã inteira fazendo a matéria. Quando eu cheguei em casa por volta do meio-dia, cheguei em casa e disse, olha, a dor tá pior, mas eu acho que eu vou almoçar e daí a gente vai ao médico. Não, a gente vai ao médico agora. Aí a gente procurou um médico da família, o doutor Flávio Melo. Quando eu falei para ele já, de cara, ele já foi fazer pegar na barriga, né? Aquele toque que dá, que aperta a barriga, pediu para tossir. Ele disse, você está com apendicite aguda, vai ter que fazer uma cirurgia agora. Doutor, essa dúvida que a Lili teve, que a maioria também tem, o médico logo de cara, ele consegue detectar que é apendicite? Nos casos mais clássicos, o médico consegue só com o exame clínico, né, o exame físico, como ela falou. Isso que quando o médico ouviu a história dela, já pensou, é uma apendicite. Ao pegar no abdômen dela e soltar, ele viu que a dor aumentou. Então, existem alguns sinais na medicina, na avaliação do paciente, que o médico que tem experiência, o clínico urgentista ou o cirurgião geral, ele já suspeita de cara logo que é um apendicite. Aí, lógico, você vai pedir exames complementares para confirmar, né? Um hemograma, uma ultrassonografia. No caso da Lili, você já chegou um pouquinho tarde no médico, foi assim a história? Eu passei, na verdade, saí de casa, comecei a sentir ao acordar às 7 da manhã e eu fui ao médico meio para 1h, mais ou menos, meio-dia, 1h. E quando eu comecei a falar a dor, ele já disse, olha, eu estou suspeitando de uma apendicite, mas deixa eu ver aqui. Aí pegou e disse, olha, você está com apendicite, mas vou mandar fazer uns exames. Você vai ter que fazer a cirurgia agora. Fiquei meio surpresa, que era um final de semana, eu ia fazer show, tive que cancelar tudo. E foi detectado. Eu fiz hemograma e a ultrassom e confirmado. Eu tive que fazer nas pressas. Quando eu fiz, foi marcado para ir 6 horas. Acabei tendo que antecipar, porque eu estava sentindo muita dor. E depois, quando o médico tirou, ele falou que já estava supurando já. Olha aí, doutor. Doutor Hélio, a gente percebe que os sintomas são confusos, a pessoa que tem muita dúvida. Até que ponto isso pode ser perigoso? Qual é a hora de procurar um médico?
a hora de procurar é no começo, como ela procurou. Você já procurou um pouquinho tarde, já Foi. 6, 8 horas depois, mas ainda foi na fase boa, né? Dentro das primeiras 24 horas. O medo é a pessoa se automedicar, né? Ficar tomando medicação que vai melhorar os sintomas e vai permitir com que ela continue sua vida, trabalho, e aí procurar 3, 4 dias depois numa situação já de apêndice, como ela falou isso, supurado, né? Ela tinha um risco de supurar. Realmente, 8 horas depois da evolução, pode acontecer a perfuração do apêndice. Aí cai fezes, né, com líquido contaminado com secreção fecalóide dentro do abdômen, causa uma infecção generalizada, né, aumentando o risco de vida para o paciente. Então, assim, cada Então, segundo é importante. Cada né? segundo é importante. Se operado no primeiro dia dos sintomas, é o ideal. E a gente percebe muito, o senhor fala sempre nessa questão dos sintomas, né, da diarreia, esse tipo de sintoma, que confunde muito com a dor de barriga. Como é que a pessoa faz para separar isso? Se é uma simples dor de barriga ou é esse problema que a Lili teve? Normalmente, uma dor que começa sem ter nenhuma ingestão excessiva de alimento copioso, você está levando sua vida normal, alimentação normal, e começa uma dor, e ela não melhora, ela vai piorando com o passar das horas, é preocupante. É melhor ser avaliado do que tomar medicamento. Lili, é melhor procurar um médico, um urgentista. Lili, qual foi o tipo de cirurgia que você fez? Foi fácil? Foi, eu fiz, a minha cirurgia foi por videolaparoscopia, né? Que, assim, pequenas incisões, né? São 3, na verdade, né? E agora, assim, no pós-operatório eu achei que foi meio complicado. Foi difícil, Eu né? senti muita dor no dia seguinte e passei alguns dias, já a primeira semana do pós-operatório, caminhando meio envergada. Eu não conseguia ficar ereta, porque eu sentia muita dor, então eu caminhava muito assim. Doutor Hélio, passei alguns dias. essa cirurgia que ela fez não é a mais moderna? O que está acontecendo? É a mais moderna, né? E tem uma evolução melhor. Provavelmente, mesmo ela tendo sido operada nas 8, 9 horas do início do sintoma, provavelmente ela deve ter tido algum grau de contaminação da cavidade abdominal. Mesmo o médico que operou, tendo limpado, tendo colocado soro, aspirado, limpado, isso aí deve ter causado alguma inflamação no peritônio, né? E aí deu vamos dizer assim, uma recuperação mais prolongada, porque normalmente essa cirurgia por vídeo, em torno de 7 a 15 dias, o paciente está totalmente recuperado, se não aconteceu nenhuma complicação. Né? Qual foi o seu tempo, Lili? Já por laparotomia é um tempo, um mês mais ou menos, Mais ou ou mais, menos dependendo do tamanho da incisão. Né? Eu acho assim, ele me liberou para dirigir, por exemplo, com, acho que, sei lá, um mês. Um mês, então. Doutor, E esse desconforto, você passou quanto tempo? Assim, uns 15 dias? Por aí. É normalmente isso. É 15 normal, por aí. então, né? É normal. A gente tem Eu até... senti mais do que a minha cirurgia de cesariana, que eu não sei, porque eu achava que como o corte é maior, eu achava que a recuperação seria pior, porque a vídeo só são aqueles pontinhos lá, São e é pequenos quase pontos, nada, né? mas Agora- eu achei que a recuperação da apendicite foi pior do que a cesariana. A cesariana, no dia seguinte, eu estava em pé, caminhando, fiz tudo, cheguei em casa com o Lucas no colo, mexendo tudo, já fazendo tudo. E eu não senti nada. No apendicite eu já senti muita dor. Olha, doutor Hélio, Lili, a gente tem até uma imagem aqui, vou pedir para o nosso colega de trabalho entrar aqui. Francinaldo, pode entrar, fica à vontade, então. Olha, a gente tem uma imagem dele aqui. O Francinaldo, ele fez uma cirurgia também. Deixa eu ver se... Olha a imagem dele. A sua foi que época? A minha foi ano passado. Foi no ano passado. Olha, doutor, a cirurgia dele, o que foi que aconteceu? Eu estou vendo ali que a gente tem dois cortes. Essa imagem está... Eu posso me aproximar lá para dar uma explicada? Pode ficar à vontade. Bom, ele fez uma abordagem por laparotomia, né? A vantagem da vídeo em relação à laparotomia, porque normalmente a laparotomia para apêndice nós abordamos inicialmente com incisão pequena do lado direito. Aí a vantagem da laparoscopia, você entra com um portal aqui, uma ótica, que vai dar uma imagem no monitor, um outro portal aqui de um lado e um aqui embaixo, de 10 milímetros, 2 e um de 5 milímetros, muito pequenas incisões, mas vai dar uma visão de toda a cavidade abdominal. Então, se o paciente tiver uma contaminação generalizada, o videolaparoscópio permite lavar, limpar o abdômen. Fazendo essa incisão inicial e depois o médico vê que lá dentro tem uma contaminação generalizada, ele tem que abandonar essa incisão e fazer uma laparotomia mediana. Pessoal, no seu Foi o que caso... deve ter acontecido Pois é, com ele. No seu caso, foi o que aconteceu? Eu passei do período, no caso das 24 horas, né? Eu comecei a sentir as dores às 10 horas da manhã, só fui fazer a cirurgia 11 horas da manhã no dia seguinte, que eu tomei medicamento pensando que era uma outra dor, uma dor de barriga, por acaso. Ele auto se medicou, né? E aí foi a complicação. Retardou o diagnóstico. Camuflou Né? a história, Camuflou. né?
Então, é uma evolução com mais de 2, 3 dias. Então, com maior risco para o paciente. Uma cirurgia que inicialmente seria uma laparotomia pequena teve que ser abandonada e ir para uma incisão maior, que às vezes vai até em cima a incisão. Vai em todo o abdômen para poder ter um acesso a toda a cavidade. Foi complicado, François? Foi. A recuperação foi complicada. Eu passei mais de 30 dias em casa, em repouso. Olha aí, doutor, então. Então, com no caso certeza, a dele- laparotomia numa incisão grande é uma recuperação bem mais demorada do que a sua. Ok, então, doutor, pode sentar-se com a gente. Obrigado, então, você está aí.